7ª edição da Semana do Hip Hop em Bauru começa com muita cor e dança. Pinturas em tinta a óleo e batalhas de breaking movimentaram diferentes pontos da cidade e tem muita coisa ainda para rolar até o próximo domingo. Na entrevista do dia, falamos sobre os resultados da Avaliação Nacional da Alfabetização divulgados pelo INEP. Recebemos no estúdio a professora da Unesp, Rosa Maria Manzoni. Segunda-feira, 13 de novembro, Unesp Notícias começa agora. Boa noite! A Semana do Hip Hop já é tradicional em Bauru e é considerada um dos maiores eventos gratuitos desse tipo. São mais de 40 atividades programadas ao longo de todo o festival. E neste sábado, batalhas de breaking e pintura em tinta a óleo atraíram muita gente em diferentes pontos da cidade. A Semana do Hip Hop em Bauru começou com pintura. Isso mesmo. A atividade que abriu a 7ª edição do evento foi realizada em um condomínio popular, no Parque da Colina. Com o tema Realidade e Sonhos, a pintura a óleo sobre essa lona abordou a diversidade feminina. Essa tela ela vem para retratar as mulheres, então foi colocado todas as etnias, né? E mostrar que hoje a mulher ela faz parte da sociedade, ela luta, né? Então, e ela tem sonhos. Então a gente vem buscar esses sonhos também, mostrando que o hip hop não é só música, não é só dança e que tem outros valores também. E é isso que a gente quer mostrar, uma nova versão. Moradora do residencial, Thalita já tem habilidades no artesanato. Na pintura, ainda não tinha se arriscado. Como a oportunidade estava ali, do lado de casa, não perdeu tempo. Eu acho que é sempre bem importante a gente aprender sempre mais coisa, né? Eu já faço curso de artesanato com a Rosana e aí recebi o convite e eu gostei. É trazer para eles a cultura, mostrar, porque muitos deles não têm esse acesso de chegar, de conhecer, né? De mesmo assim ter a curiosidade de ir lá participar. E a gente trazendo até aqui, eles estão próximos e eles podem vir conhecer, eles podem vir participar junto com a gente. É claro que a parte musical não ia ficar de fora do evento. Uma competição de breaking colocou todo mundo para dançar aqui na estação ferroviária. A Casa do Hip Hop recebeu a batalha entre os B-Boys, nome dado a quem pratica essa dança. Vinil no ponto, DJ a postos e começa a batida. Ainda não valia nada. Era só um aquecimento, um aperitivo do talento de cada um. Logo depois, 8 duplas disputaram o duelo, valendo medalhas e troféu. Tudo sob o comando do mestre de cerimônias que agitava o desafio. 2 versus 2, quem mandar melhor em cima da batida no improviso leva a batalha. Para esse b-boy que abriu as batalhas, a Semana do Hip Hop é uma forma de apresentar essa rica cultura à população. É uma oportunidade para a gente divulgar, relembrar também a cultura hip hop no geral, tanto na parte do DJ, do grafite, do rap, e assim, pra mim é um esporte que eu pratico, é o meu hobby, né? Realizado em parceria com a Prefeitura, o evento segue até o próximo domingo, com 40 atividades na programação, todas abertas ao público. Tentar ocupar o máximo de espaço possível, além do espaço público. A cultura nasceu na rua, é nela que ela tem que ficar. Além dos elementos do hip hop que a gente tenta trazer uma gama de sarau, workshops, para trazer o máximo de atividade possível para o público de Bauru e de fora. É por isso que é conhecida. A semana é conhecida por trazer o máximo de atividade possível e gratuita para a Semana do Hip Hop. Eu acho que o nosso objetivo principal é mostrar, trazer o conhecimento, a força da cultura que salva vidas. Esse é o nosso objetivo principal. Uma semana cheia de atrações para mostrar que a cultura hip hop vai muito além das batidas e dos movimentos de dança.
Como você viu na reportagem, a 7ª edição da Semana do Hip Hop segue até o próximo domingo com atividades variadas. A programação completa está disponível na página do evento no Facebook. Hora de saber qual a previsão do tempo para esta semana. Os detalhes no Boletim do IPMET. Esta semana nós estaremos a maior parte do tempo com condição de tempo estável, sem previsão de chuva, devido à atuação no sistema de alta pressão que está atuando no estado, que inibe a formação dessas nuvens associadas à chuva. Na sexta-feira nós teremos um aumento da nebulosidade, né? Já a partir de quinta já deve ter um aumento da nebulosidade, mas na sexta já há condições de ocorrência de chuvas isoladas, e porque tem a aproximação de uma frente fria que deve chegar ao estado entre o sábado e o domingo, provocando chuvas mais generalizadas. A temperatura, essa madrugada, ela vai dar uma pequena queda, muito leve, mas a tendência durante a semana é subir, né? As temperaturas máximas em elevação e a mínima também, até a sexta-feira. Depois, onde ocorrer a chuva, na sexta-feira, poderá ter um declínio mais localizado, né? Mas a previsão mesmo de um declínio um pouco mais acentuado a partir da segunda-feira. Esses dias a mínima vai ficar entre 16 e 17 graus na nossa região e a máxima acima dos 30. O tempo continua estável e com predomínio de sol em todo o estado de São Paulo nesta terça-feira. Em Bauru não há previsão de chuvas. Neste momento a umidade do ar está em 28%. Os ventos sopram a 6 km por hora. Os termômetros hoje ficarão entre 16 e 30 graus. Amanhã a mínima prevista é 16 novamente e a máxima deve chegar aos 31 graus. A SEDECOM, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Renda, oferece amanhã, às 14h, a última palestra deste ano do programa Primeiros Passos. O evento vai ser realizado no Poupa Tempo com o palestrante Anderson Coutinho, que é diretor da SEDECOM e agente do Banco do Povo. Desta vez o tema é sustentabilidade e comunidade. O objetivo é despertar nos pequenos empreendedores regionais a importância de uma boa gestão para o sucesso nos negócios. Quem tiver interesse em participar já pode reservar a vaga pelo telefone 3227-7819 ou então ir direto à palestra, que é lá no Poupa Tempo, na Rua Inconfidência 450. O evento é de graça. E termina amanhã, ao meio-dia, o prazo para se inscrever nos cursos presenciais do Programa Inglês Sem Fronteiras do Ministério da Educação. São 18 turmas disponíveis para alunos e servidores da Unesp. Antes de se inscrever, os interessados precisam fazer um teste no site do programa. Os cursos presenciais têm início no dia 27 de novembro e são de graça. Depois do intervalo, a gente recebe a professora da Unesp, Rosa Maria Manzoni. Ela vem comentar os dados da Avaliação Nacional de Alfabetização divulgados pelo INEP. Então a gente volta já já. A alfabetização estagnou no Brasil entre os anos de 2014 e 2016. É essa a constatação da Avaliação Nacional de Alfabetização divulgada pelo INEP no fim de outubro. Dos mais de 2 milhões de alunos entre 7 e 10 anos que fizeram o exame do ano passado, apenas 45,27% obtiveram um nível de proficiência considerado satisfatório para leitura. Para comentar esses dados e as medidas que o governo federal anunciou para tentar mudar essa realidade, nós recebemos aqui no estúdio a professora Rosa Maria Manzoni, coordenadora adjunta na área de alfabetização e letramento do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa do Estado de São Paulo. Professora, muito obrigada pela sua presença aqui hoje. Eu que agradeço pela oportunidade de falar um pouquinho sobre esse assunto que me é tão caro, que é a alfabetização e letramento. Bom, começando a falar então sobre esse conceito, né, de alfabetização e letramento, ainda é preciso formatar uma visão mais clara sobre o que é a alfabetização e o letramento, professora?
Sim, eu sinto que é necessário, inclusive nas aulas de graduação que eu tenho, né, no curso de pedagogia que eu atuo, trabalho com alfabetização e letramento, e também eu vejo a necessidade de aclarar esses conceitos nos cursos de formação continuada que eu tenho atuado. O que acontece é que, assim, muito equivocadamente, as pessoas entendem que a alfabetização é para a vida toda. E aí nós encontramos alunos no Fundamental 2, nos anos finais do ensino fundamental, no ensino médio, com problemas sérios de alfabetização. Se entendidos esse conceito, que ele deve começar, ele tem uma idade, não uma idade para começar, mas ele tem um ciclo para terminar, que atualmente está marcado para o 3º ano do ensino fundamental. Né? Então, o conceito de alfabetização que eu entendo que deva ser aclarado, ele perpassa, na verdade, por 2 conceitos, né, alfabetização. O primeiro conceito, ele abrange a técnica da escrita, a aquisição da escrita, a passagem de um sistema sonoro, temporal, que é da fala, para um sistema gráfico, espaço-direcional, que é na escrita. E para isso a criança tem que aprender a fazer essas correlações de um fonema e o seu respectivo grafema. Então, esse é o primeiro conceito que nós trabalhamos de alfabetização, né? A técnica da codificação, da decodificação, que nós chamamos a parte mais mecânica da alfabetização. E o segundo conceito de alfabetização vem ao encontro desse primeiro, que é a atribuição de sentido àquilo que ele lê, àquilo que ele escreve. Então, atribuir sentido, a expressão de sentido, né, para aquilo que ele lê, para aquilo que ele escreve. E a partir disso, a gente já associa o conceito de letramento. Então, o letramento também é entendido equivocadamente pelas pessoas como sendo só dar sentido. Não, o letramento são as práticas sociais que o sujeito alfabetizado tem em resposta às demandas sociais da prática da leitura e da escrita. Então, o que a gente prevê é apesar de ser conceitos distintos, mas eles são indissociáveis que aconteçam no processo de alfabetização. Porque se a criança não estiver preparada, fazendo a decodificação e a codificação da língua escrita, né, de um código, vamos dizer, oral para um código gráfico, ela não vai conseguir estabelecer essas práticas socialmente. E, por sua vez, a prática não vai ser escolarizada se ela não tiver essa aquisição da técnica. Então, são 2 fenômenos distintos, mas inseparáveis, indissociáveis. Então, não entender que a alfabetização é para a vida toda. O que é para a vida toda é o letramento. E a partir do momento que a gente vai se apropriando desse código, dessa escrita, vai se estabelecendo uma intimidade maior com a leitura, com a escrita e, obviamente, o comportamento social dessas 2 práticas, eles vão se assentando e vão dando condições do sujeito agir socialmente. Nesse sentido, professora, os dados divulgados pela avaliação mostram que mais da metade dos estudantes do 3º ano do ensino fundamental apresentam um nível de insuficiência na leitura. E há cerca de 5 anos, né, o MEC lançou o PNAE justamente para desenvolver essa área, né? Como você avalia essa ferramenta, né, na questão da alfabetização? O PNAE, ele foi lançado realmente em 2013, foi a primeira edição do PNAE com ênfase em alfabetização e linguagem. 2014 foi a ênfase em alfabetização e matemática e depois, nos anos subsequentes, mais em nível de interdisciplinaridade. O ano passado, inclusive, o foco foi com a ANA, né? A Avaliação Nacional da Alfabetização. E é um programa muito grande, ele envolve, dentre os programas que foram lançados pelo MEC, né, para atacar o fracasso da leitura e da escrita, o Pacto, né, o PNAE, ele é um dos maiores, que abrange o Brasil todo.
E por ser maior, muito grande, a gente às vezes perde um pouquinho o controle, não é? Mas, como eu disse ainda há pouco, a alfabetização, ela é um complexo, é um fenômeno de natureza complexa e multifacetada. Então, eu penso que a grande contribuição do PNAEC para esse processo da alfabetização é justamente mostrar essas facetas que envolvem o processo de alfabetização. São várias áreas, né? Como, por exemplo, a psicologia, a sociolinguística, a psicolinguística e a própria linguística, né? Que é responsável para fazer essa transferência do oral para o escrito. Então, cada uma dessas facetas estudam a alfabetização de um ponto de vista diferente, né, no seu ponto de vista, e não congrega essa integração com outras áreas. E o pacto, ele vem justamente para tentar mostrar ao professor alfabetizador essas diversas áreas, de conhecimento que envolve a alfabetização e tentar encontrar uma teoria adequada da alfabetização, de como que o aluno vai estabelecer essa relação de um som com o seu respectivo grafema. E ela também um programa que tentou mostrar essa natureza complexa que, para poder alfabetizar, envolve dois sistemas de língua, o sistema oral e o sistema escrito, e cada um desses sistemas tem a sua especificidade. Então, mostrar que a escrita não é o reflexo da fala e por sua vez, quando a criança vai estabelecer essa relação, ela vai identificar regularidades e irregularidades da língua. E isso mostra uma dificuldade e perpassa, toda essa questão que eu estou falando, perpassa pela formação do professor. Então, o pacto, ele vem para ajudar os professores a entender essa complexidade e essa multifacetada, essa visão, essa natureza multifacetada que é a alfabetização. Mas fica difícil de você controlar um programa da grandiosidade do pacto, né? Que, muito embora tenham esses dados que você tenha falado, no resultado de 2013 para 2014, a gente teve assim um avanço, um percentual no avanço da aplicação do programa. Não tive acesso ainda aos dados da ANA nesse ano, então eu quero me eximir de falar desses resultados nesse momento, mas assim, nas edições passadas a gente teve um aumento, sim, desses índices. E esses índices, Leire, envolve habilidades, na verdade um conjunto de habilidades de leitura e de escrita que a criança, até o terceiro ano do ensino fundamental, nos anos iniciais, ela está em processo de desenvolvimento. E o escrever envolve a questão do pensamento, né? Quando a criança está escrevendo, processos de pensamento estão sendo ali denunciados naquela grafia. Então, no meu modo de entender, eu acho que ainda falta a contribuição do pacto em ajudar a articulação do pensamento e da linguagem, que são duas funções psíquicas em que envolvem diretamente a arte do escrever e a arte do ler. Então, eu penso que ainda há muito por fazer. Se não tivermos formação de professores adequadas, pode ter o programa que for, que não vai funcionar. Então, eu acredito muito na formação do professor e acredito sim na formação continuada, mas uma formação que realmente seja continuada e não que tenha o compromisso de substituir aquela formação inicial. Então, eu penso que o pacto, não quero fazer aqui uma avaliação nem laudatória ao pacto e nem derrotista. Ele é mais um programa que foi lançado pelo governo, né, que tem aí uma parceria com o governo federal, estadual, municipal e as instituições de ensino superior, justamente onde que nós entramos, né, a instituição de ensino superior, na formação desses professores, dando noções
condições de pesquisas, né, onde exatamente está a falha da educação, na alfabetização, e dando condições para que esses professores superem essas falhas teórica e metodologicamente. Então, o pacto é mais uma iniciativa nessa tentativa de derrocar aí esse fracasso da leitura e da escrita, mas com certeza não é o salvador da pátria. Professora, eu agradeço a sua participação hoje aqui com a gente. Tá, muito obrigada, eu que agradeço, tá? O Unesp Notícias fica por aqui. Acesse o site da TV Unesp e a página no Facebook. Uma boa noite, eu te vejo amanhã nesse mesmo horário. Tchau!